7 horas, 3 minutos, 30 segundos. O pessoal já ouviu de fundo a voz do árbitro laureado do Esporte Clube Internacional, Ayrton Bernardoni, está ao centro aqui. Ex-atleta de basquete, ex-árbitro de futebol. Vai participar do debate conosco, projetando o jogo do Inter e acompanhando também o jogo do Grêmio. Secando, né? Secando? Não, tu vai estar secando. Eu vou estar acompanhando, só noticiando aos nossos telespectadores, né, Bernardoni? Sim, mas tu quer que eu faça o quê, Bernardoni? Não, nada. Abre o jogo como eu abri, que eu era colorado quando eu apitava. Não, mas tu foi até laureado pelo Inter, os tempos são outros. Tu acha que o Júlio Lemos, que apresenta um programa com torcidas, com gremistas colorados, ele pode abrir o jogo? Claro que pode. Eu tenho até uma outra pergunta, Maurício. Sempre abri, tia. Todo mundo sabe que eu sou Grenal desde pequeno. Eu tenho uma outra pergunta pro... Esse papo eu ouço de todos os jornalistas. Não, eu torço pro Esporte Clube Cruzeiro. O estádio fica 15 minutos da minha casa. Eu tenho uma outra pergunta pro Bernardoni. O VAR é gremista ou colorado? O VAR? O VAR? Não sei, o VAR tem time? Não, o VAR é muito ruim. Não é nem gremista nem colorado. Ele é muito ruim. Estão tirando a autoridade do árbitro. Tiraram já, né? Pior é que essa frase que o Bernardoni fez agora de fulano é muito ruim, eu fiz de um árbitro que agora todo mundo baba o ovo e eu sigo não achando ele tudo isso. Não vou falar o nome, mas... Quando eu trabalhava no Atlético Paranaense, aí vocês podem buscar. Vou dar tarefa de casa. Se alguém quiser saber o árbitro que eu tô falando... Apitou São Paulo e Atlético Paranaense em 2013. Marcou um pênalti absurdo pro São Paulo. E o meu depoimento atrás do gol, na Rádio Cap, a rádio que eu trabalhava na época, foi... O cidadão, esse árbitro aí, ele não é mal intencionado, ele é ruim. E hoje chamam ele de um dos melhores do Brasil. Agora, ele certamente não trabalharia pro árbitro de Curitiba. Quem foi ontem? Curitiba aí? São Bento. São Bento. Se tem o VAR, não passa aquele gol de jeito nenhum. Mas deixa eu só terminar. Por que eu acho que o VAR veio para ajudar, mas está desvirtuando tudo? O árbitro lá de cima está mandando mais do que o árbitro lá de baixo. Por quê? Vamos analisar o lance do jogo do Grêmio lá. O lance do jogo do Grêmio, saltaram 2 jogadores disputando a bola. Toda a imprensa do Brasil inteiro disse que não houve a falta. O árbitro disse que não houve a falta. Segue o jogo. E eu contei. Houve 8 toques de bola disputando a bola, jogador do Grêmio e do Vasco. 8 toques para chegar lá na área. Quando ele entrou na área, driblou 2 jogadores, zagueiro do Grêmio, e fez o gol. Ele deu o gol, foi pro meio do campo, aí meteu o dedo no ouvido. O VAR chamou ele para quê? Para dizer que naquele lance, 8 lances antes, houve um lance que eles achavam que era falta. E o paspalhão do árbitro vai lá, olha no vídeo e marca a falta. E anula o gol. E ainda por cima, vamos exagerar que houvesse a falta. Não era lance de cartão. Ele foi lá e deu um cartão amarelo no cara. Tirou o cara do outro jogo. Seria uma falta imprudente, né? Ao meu ver. Sem cartão, mas uma falta imprudente. Tocou no rosto do Matheus Henrique. Se o juiz que estava a 5 metros... Não, na opinião de vocês. Na minha, não. Bernardoni, eu concordo contigo, não foi falta. O cara estava a 5 metros do lance e não viu falta nenhuma. Vocês viram na TV depois e acham que foi falta. Bernardoni, eu tava no estádio, tava com a minha cunhada, Marcela, de 13 anos, levei ela no estádio, vou levar ela no Grenal também para ler um jogo. Nasceu no Rio Grande do Sul, mora em São Paulo, tô levando nos 2 estádios. O torcedor do Cruzeiro foi lá assistir o jogo. Torcedor do Cruzeiro, fui assistir o jogo, Grêmio e Vasco. O que o pessoal do Zequinha acha disso aí? Aí o problema é deles. O time grande dos times de bairro aqui da região é o Cruzeiro. Ah, então tá bem. No Zequinha eu torço pelo goleiro Fábio, que começou no Cruzeiro, por exemplo. Ah, entendi. Entendeu? Me convenceu. Eu gosto dos jogadores que passaram pela base do Cruzeiro. Mas eu assisti aquele lance e eu te digo o seguinte, Bernardo. Tem 2 verdades naquele lance, só que o árbitro foi para a terceira via. A primeira verdade, se o árbitro na hora para e dá falta do Rossi, ninguém ia reclamar. Claro que não.
E se o árbitro deixa o jogo seguir e valida o gol, também ninguém ia reclamar. Também não. Ninguém. Só que ele fez a terceira via, que era a via equivocada. Não, ele não fez a terceira via, ele fez aquilo que é o que de fato precisa ser questionado. As orientações estão erradas. O VAR está certo, o Bandeira está certo, o árbitro está certo. O que está errado são as orientações. Como aplicar, o tempo que aplicar, que tipo de orientação aplicar. Quer um exemplo? Vamos sair do VAR. Essa história do auxiliar, o fiscal de bandeira, o bandeirinha, ter que deixar a jogada toda seguir para depois levantar e dizer que é impedimento. Isso é orientação. O árbitro não é ruim ao fazer isso. Ele está fazendo uma determinação que agora foi dada a eles. Uma orientação errada também. Uma orientação errada, claro. Mas sabe que que assim, é a mesma coisa do VAR, são orientações erradas. Mas sabe que é assim, Tits? Nesse caso eu vou passar a bola já pro Júlio Lemos, que está já com a ficha 1 ali para falar, mas tem uma questão que é complicada nesse caso, que é uma má interpretação dos nossos auxiliares, por medo. O que diz a orientação da FIFA e o que diz a orientação da CBF? O árbitro tem que deixar seguir em lance duvidoso, quando é um impedimento ajustado. Quando é aquele impedimento que na época do Bernardoni, como comentarista, enfim, quando ele ficava olhando, ficava corneteando o Arnaldo na TV, quando os caras tinham que desenhar uma linha para ver se estava impedido ou não. Esse lance tu deixa seguir. Agora, se o cidadão está 2 metros à frente, se é um lance claro de impedimento, o auxiliar não tem que esperar. Ele tem a obrigação de marcar. E o que é pior nesse tipo de caso é o que tem acontecido hoje no futebol brasileiro e que o Salvio Spínola e o Sandro Meirahit estavam falando na Sport TV segunda-feira. Hoje, o auxiliar, ele tem medo de levantar a bandeirinha. Só que ele pega aquele comunicador maldito e fica dizendo pro árbitro: não te preocupa que o Júlio está impedido. O Júlio está impedido, vai parar, nem te preocupe em olhar a falta que ele está impedido. É isso que o bandeirinha fica falando pro árbitro. Aí é pior. Em vez de ajudar, está atrapalhando. Ele está atrapalhando mais, ele não faz nada. E outra, sabe o que vai acontecer amanhã ou depois? Pelo que aconteceu nessa do Grêmio, vai acontecer que vai ter um lateral duvidoso e o VAR vai dizer de quem é. Tem um escanteio, o VAR vai dizer quem é. Quer dizer, o árbitro não precisa, não manda mais nada. Ele já está dando falta que acontece no meio do campo, que não é orientação. Não é orientação para eles. O deles é que é impedimento, quando sai gol, se é impedido ou não. Falta dentro da área, se é pênalti ou não. Isso eles têm o poder de se meter. Qual é a outra? Né? Expulsão, confirmar. O VAR participa em 4 lances. Gol, pênalti, expulsão ou em caso de um erro claro do árbitro. Em erro de identificação esse lance de um jogador. Não foi erro claro. Deixa eu fazer uma defesa, Maurício. Pela arbitragem gaúcha, eu tive o prazer ano passado de me formar no curso de árbitro da federação, apenas para conhecimento, não quero exercer, sou jornalista. E é um trabalho muito sério que eu presenciei de alguns profissionais que palestraram para nós. O Bernardoni aqui é um grande exemplo disso. Acho que a escola gaúcha, para mim, é a principal escola de árbitros do Brasil. O Nestor Ludovico foi. Sim. Hoje, não. Mas eu quero só dizer o seguinte, que eu sou totalmente favorável ao VAR, acho que toda a tecnologia que vem no futebol para minimizar erros, ela é muito bem-vinda. No entanto, eu concordo que hoje há um excesso de intervenção que rouba a autonomia do árbitro central. Exatamente. O que deveria acontecer, ao meu ver? O árbitro de vídeo aciona o árbitro central e diz: olha, vamos rever o lance. Ele imediatamente deveria de ir ao telão, ir ao monitor e tirar as suas próprias conclusões e dizer foi pênalti, não foi. E não ficar ali 2, 3, 4 minutos no meio do campo, pedindo para todo mundo se afastar com a mão no fone, meio que esperando uma orientação lá de Júlio, cima. Eu não só concordo contigo, como eu repito o que eu disse, tá? Corrobora com o que eu falei antes. Sim. Hoje as orientações estão erradas. Exato. O VAR é importante, o VAR veio para ajudar e vai ajudar muito. O que nós ainda estamos acostumados é saber utilizar essa tecnologia de forma correta. Sim. Quer seja minimizando o tempo, quer seja no que ou como fazer. E eu, em defesa do VAR também, eu diria de que nós ainda estamos aprendendo. É uma criança que está aprendendo a engatinhar e que um dia vai andar com suas próprias pernas. Hoje ela está atrapalhando, mas mesmo atrapalhando,
ela faz justiça. Ela faz justiça. É melhor do que sem. O exemplo típico é o que eu fiz brincando aqui, porque o rapaz aqui ao nosso lado é Atlético Paranaense. E Cruzeiro. Em cada lugar do mundo ele tem um time, né? Trabalhei no Atlético Paranaense e sou cruzeirense. Ontem no jogo do Curitiba, visivelmente, o centroavante do Curitiba fez um gol com a mão. Quer dizer, a bola, se não bate na mão dele, teria ido para outro lugar. Bateu na mão e fez gol. Se o VAR está ali e não tem VAR na segunda divisão, certamente o gol teria sido anulado e teria se feito justiça. O Curitiba acabou ganhando o jogo de 2-1 com um erro horrível, quer dizer, inaceitável. Mas esse erro aí ainda é o mínimo do que está acontecendo com o VAR. Porque pega assim, são 10 jogos em cada rodada. No mínimo em 5 dá problema. Tem árbitro que leva 5, 6, 7 minutos para resolver um lance. E aí pegaram agora a mania, porque no campeonato agora que teve aqui a Copa América, os árbitros vai bater um escanteio. O cara fica no mínimo 1 minuto lá dentro da área dizendo, vocês não se agarrem que eu dou o pênalti. Ele fica 1 minuto ali parado ali. Numa falta é a mesma coisa. Quer dizer, então tu vai contar no final dos 90 minutos, não tem 50. Tem que dar uns 15 de acréscimo. Teria que dar, mas não dão. Então, vale quanto de jogo corrido? Não chega a 50 minutos. Tem uma tese do nosso amigo Fabrício Neves Correia, ex-árbitro, hoje trabalha comigo até lá no programa que a gente faz. E ele diz, Bernardone, que ele é favorável ao VAR, mas para ele, ex-árbitros tinham que estar na cabine. Porque ele pensa que pode, não só por experiência, mas ele pensa que pode haver assim, uma concorrência, uma disputa de ego. Eu estou no campo e o meu colega está lá em cima, que domingo que vem vai estar na minha escala dizendo o que eu tenho que fazer ou não. Sabe? Agora, se fosse um Renato Marcílio, por exemplo, tá na cabine e vai dizer, ou o Bernardone está lá e vai dizer, foi pênalti, eu vi aqui. Não é concorrente, pelo contrário, é um experiente que pode me ensinar. Vou dar um exemplo claro disso. Eu boto uma pimentinha nisso, eu não concordo. E digo por quê. Eu acho que o VAR deveria chegar a um ponto de especialização que quem trabalhe com o VAR seja um varista e não um árbitro. Desculpe o trocadilho da palavra. Não, mas aí ou seja, um ex-árbitro tem o cacuete do árbitro de campo. Existem coisas na tecnologia, nós já falamos aqui, certamente vocês também já discutiram isso. Você assistir um lance em câmera lenta ou um lance em tempo normal e um lance ao vivo ou um lance pelo vídeo, não é a mesma coisa. E você em câmera lenta, tu dando um beijo na esposa, falta graça. É violência. Essa tua ideia não existe, de botar um varista. Por quê? Porque ele não tem, um ex-árbitro passou por aquilo ali. Ele não passou, ele só conhece a regra, porque ele vai ter que tirar um curso de árbitro. Mas só o curso, só a teoria não funciona. Mas aqui... Eu vou te dizer por experiência. Nós tínhamos, quando eu fiz o meu curso, eu tirei 3º lugar. O que tirou o 1º lugar não passou do amador. Quer dizer, não conseguia, porque ele nunca jogou futebol, nunca praticou esporte. Então o que acontecia? Lá ele se perdia. Isso é a prova. Mas na teoria ele foi craque. Aí o que ele ia dizer lá no VAR? O que ele ia dizer lá no VAR? Não sabe nada o que acontece dentro do... Se ele tirou, ele não virou árbitro, é prova que deu certo. Se tu entrasse no curso de árbitro e fosse apitar, tu ia ver o quanto é diferente o cara de fora dar palpite pro cara que está lá de dentro. Mas aqui, eu vou dar um exemplo claro do como, para mim, o VAR tem muito essa questão que o Júlio falou, às vezes, quando tem árbitros do mesmo tamanho, só que nessa rodada da Copa do Brasil, que já tem bola rolando nos 2 jogos, pode ser pior. O Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, árbitro FIFA, é o árbitro de Flamengo e Atlético Paranaense. Ok, é um árbitro... É um dos melhores que a gente tem hoje, porque hoje o nível da arbitragem está muito baixo. O árbitro de vídeo é o Igor Benevenuto de Oliveira, que é do quadro CBF. É nitidamente inferior ao Wilton. Vocês acham que o Wilton, em um lance duvidoso, vai dar ouvido pro VAR? Mas isso não quer dizer. Tem muitas vezes, Bernardone... Tem árbitro, eu fui aspirante da FIFA durante 10 anos.
os 7 árbitros da FIFA só saíam quando completava a idade. E tinha árbitro que era aspirante muito melhor do que estava apitando. Não, mas agora não tem mais esse critério, só que o problema é assim, o problema é de tamanho de hierarquia. Se você bota um árbitro muito gabaritado, muito qualificado no campo e um quase que inexperiente no VAR, o árbitro de campo tem um peso maior. O contrário aconteceu muito. É uma situação que a gente ainda precisa dosar. Teve um jogo que era o Voaden no árbitro de vídeo e o Jean-Pierre em campo. Sim. E depois no jogo seguinte foi o contrário, era o Voaden em campo e o Jean-Pierre no vídeo. Exato. Um ficava discutindo com o outro por interpretações diferentes, por modo diferente. É muito complicado isso. Eu insisto que uma coisa, sinceramente, não tem relação com outra. Não é uma questão só de hierarquia. Eu vejo que o VAR realmente ainda não está sendo praticado porque está se aprendendo. Os árbitros não têm culpa e quem está orientando também não tem culpa. E se é mais gabaritado ou menos gabaritado, e como eu disse, ainda penso assim, se a pessoa nem tenha sido árbitro, mas fosse um especialista, eventualmente até isso evitaria. Porque se eu sou um especialista em VAR, não interessa a opinião do árbitro, se ele é mais graduado ou menos graduado. Eu tenho uma função e ele tem outra. Eu comento isso, Bernardoni, porque hoje eu vejo que o futebol de 10 anos atrás, de 20 ou de 30 anos, não é o mesmo. Hoje tu pega um jogador, tem uma situação clássica no futebol, tu pega um jogador hoje e ele recebe a marcação de alguém que vem por trás, ao invés de ele fugir desse jogador como se fazia 15 anos atrás, ele se atravessa na frente do jogador. E o jogador que vem na corrida, na marcação, é obrigado a parar. Se ele toca, é falta. Ele já faz isso intencionalmente. São movimentos que no tempo do Bernardoni não existia. Não se fazia isso. Era outro tipo de cavar falta, outra malandragem que tinha, e isso tudo vai mudando com o tempo. Hoje os jogadores, por exemplo, ao tocar com a mão no rosto do outro jogador, há 20 anos atrás era sem querer. Existia uma ética no futebol. Ninguém encostava a mão no rosto de outro jogador. Hoje é a coisa mais normal do mundo. O lance do Grêmio e do Vasco, nitidamente o jogador tocou com a mão no rosto. Se tocar na mão é falta, ponto, não se discute. Não existe debate. Não se analisa intenção. Se tocar na mão com o rosto é falta, é falta. Olha o que o VAR veio também, que o jogador é muito esperto. Ele também vê o que está acontecendo, o que ele faz no campo. Faz um lance como esse aqui, ele se atira no chão e com as duas mãos aqui fica se rolando. Mal encostou. Não, isso vai parar. Não vai parar. Vai parar por causa do VAR. Tá, mas o VAR não parou ainda, mas vai parar. O VAR que está dando para expulsar o cara. O cara recebe uma falta normal, cai no chão, a primeira coisa que ele faz é se rolar todo e pega a perna. Aí o que acontece? Não estamos 2 minutos, 3 minutos depois levanta e sai correndo. Quer dizer, por isso que eu estou dizendo, o cara nós estamos chama o VAR, VAR. é de expulsão. Eu já vi isso aí. O VAR chama, bota o cara na rua. Isso não existe. O contrário na também minha época não existia. O E não tinha tanto problema como tem hoje. Muita gente vai tentar simular uma falta e vai ficar conhecido, caracterizado, como o Neymar, por exemplo. E o VAR vai dizer, não, esse jogou. O Neymar era diferente. Não vamos nem marcar. O Neymar se atirava, se rolava, mas no Batista tinha outro tipo. Esse aqui são faltas normais, ou esse salto que o cara dá, que levanta os braços e bate no rosto, e aí o cara cai no chão, já com a mão na cara, como se tivesse quebrado a cara do cara. Eu vou dar voz para todo mundo, porque o espectador tem o direito e o dever de participar conosco. O Adilson Tomasi, de Sapucaia do Sul, está dizendo aqui, ó, não esqueça, na Europa o VAR já é mais importante que o juiz. É uma visão. Mas aqui está acontecendo isso. E aqui está... Está acontecendo isso. Aqui eu diria o seguinte, Bernardoni, se a gente analisar os jogos do Campeonato Brasileiro, dá para economizar 2 passagens aéreas e duas cotas, não precisa pagar auxiliar mais. Não. Série A não precisa de auxiliar, eles não fazem nada. Atrás do gol, então? Não, atrás do gol não tem. Já não tem mais. Eu sei, mas é a prova de que o VAR está mudando. E isso que o Bernardoni falou, eu concordo com ele. Só que assim, nenhum jogador hoje, tendo VAR, vai conseguir cavar um pênalti por uma suposta falta. Por exemplo, como antigamente acontecia de uma cotovelada, por exemplo. Hoje, se o juiz der o pênalti ou não der o pênalti, o VAR vai corrigir.
Então isso vai acabar. Essa história dos jogadores fazer todo esse teatro, me bateram, vou rolar, isso vai acabar. Não acabou ainda porque não estamos sabendo usar o VAR. Quando soubermos usar o VAR, vai acabar tudo isso. E outra visão aqui, aí o cara que está aqui no VAR, quando acontecer um lance desse, tem que ter o mesmo pensamento do Claro, árbitro. Exatamente. E isso aí não vai existir nunca. A gente não pode evoluir, Bernardoni, para sextetos. Como porque assim, quando a gente vê uma escala de Copa do Mundo, o que a FIFA fazia? Até bem pouco tempo. Vai apitar o juiz brasileiro, o árbitro principal brasileiro, ele já tem os seus 2 auxiliares. Já tem o trio de arbitragem formado. Sempre que o Bernardoni for apitar, o primeiro auxiliar vai ser o Júlio, o segundo auxiliar vai ser o Tits. A gente não pode evoluir o futebol para daqui a pouco assim, ó. Sempre que o Bernardoni apitar, o Júlio é o primeiro auxiliar, o Tits é o segundo auxiliar, o Maurício é o árbitro de vídeo e o Bruno Soares, nosso produtor, é o segundo árbitro de vídeo. Dizer, então, para a gente começar a ter uma unidade dentro da equipe. Então, no tempo do Nestor Ludovic, que está no céu, nós éramos 12 árbitros que apitavam a primeira divisão e os 12 tinham os seus 2 auxiliares. Então, sempre, todo o campeonato. A Copa do Mundo é assim. Lembra? Tem os nomes, o Eric Fuchs com o Ricardo Piva, os 2 Goulart, sempre os mesmos com os mesmos. A FIFA já é assim, o árbitro vai com os seus auxiliares. Aqui, por que não faz aqui no campeonato, aqui não faz? A FIFA é assim com a equipe de arbitragem de campo, o VAR não. O que eu estou perguntando é, a gente não pode chegar a um ponto de evoluir que sempre que o Bernardoni apitar, eu sou o árbitro de vídeo? Mas aí tu vai ter que ser o que o Tite sugeriu, de ter um especialista no VAR. Porque hoje os árbitros principais, eles ocupam também a função de quarto árbitro, dependendo da escala, e também vão para o VAR. É uma forma também de aproveitar melhor os profissionais da escala. Segunda divisão também. Também, claro. E só para não sair da cornetinha, alguém me responde por que brigam tanto com o quarto árbitro? Coitado, não faz nada. Não faz nada. Não devia desistir. Ele não pode fazer nada. Ele só está ali para levantar a placa. Ele só está lá para tomar mijada de Não precisaria ter o quarto árbitro para levantar a placa. Podia ser um funcionário do clube, entendeu? Mas aí tu quer tirar o soldo dos árbitros. Os caras estão ganhando para ficar ali de quarto árbitro, para ouvir o Renato. Eles tinham os 2 em cada atrás da goleira e faziam as maiores besteiras. Gol com a mão, gol de impedimento, pênalti claríssimo, e eles nem se metiam lá atrás. Olha aqui. Assim, eu sou a favor do quarto árbitro, porque de fato, a gente sabe que o quarto árbitro pode substituir alguém lesionado. Aconteceu o quarto árbitro conhece a regra do jogo. Grenal com isso. Então, conhece a regra do jogo, ele sabe o que se pode fazer ou não, mesmo do olhar de fora. Mas eu digo no sentido dos treinadores. Coitado do árbitro, do quarto árbitro, ele escuta tudo que ele quer e não quer, como se ele fosse alterar alguma decisão, né? Mas eu já vi o quarto árbitro chamar o juiz e expulsar o treinador. Tem que fazer isso E mesmo. agora pode dar cartão também. Agora ganha cartão amarelo, a comissão técnica ganha amarelo também. Nessa linha do VAR, uma outra linha de visão que eu discordo, apesar de compreender. E dou voz, inclusive. O César do Maitá. Boa noite. Na minha opinião, de torcedor, o VAR veio mais para atrapalhar do que ajudar no futebol. Retarda o momento da comemoração do gol, tira a autoridade do juiz e muitas vezes o induz ao erro. Uma coisa é fato, os árbitros não estão marcando coisas que eles estão vendo para deixar para o VAR. Eles estão tudo terceirizando, deixa que o VAR decide. Se foi falta, o VAR marca. Tira o meu da reta. Sem dúvida, mas eu acho que é uma questão de tempo e espaço aí, que vai ter que ser revisto como usar o VAR. O VAR está sendo importante e o árbitro tem que seguir o jogo na sua velocidade normal. Quem tem que alterar a sua velocidade é o VAR. O VAR tem que ser mais rápido e o VAR tem que tomar a decisão mais rápido. E acho até que, com o tempo, só se está delegando para o árbitro de jogo o direito de dizer que quer ou não quer dar, por exemplo, um gol ou um pênalti. Mas o VAR, no momento que ele viu que o pênalti for pênalti, e ele indicar isso para o juiz, em teoria não precisava nem ir assistir a televisãozinha. Se foi pênalti, é pênalti. Essa velocidade de comunicação, ela precisa ser mais rápida e acho que vai ser. Não sei como, mas acho que o VAR algum dia será diferente do que é hoje. A orientação correta, na minha opinião, tinha que ser assim. Somente nessas 4 situações. Faltas intermediárias no meio do campo, não se mete. Deixa o árbitro decidir.
Ele deu a autoridade, ele que está a 5 metros do lance. O cara do VAR está a 40 metros, 50, 100 metros de distância. O caso do jogo do Grêmio. O caso do jogo do Grêmio. A falta foi muito anterior. Claro, houve 8 toques para chegar lá. Embora eu veja que o lance está correto, deveria ter sido anulado, porque chamaram. Se não chama o árbitro, como tu disseste, mas pode chamar o árbitro para ele dar opinião. Mas nesse momento que ele chamou, ele quase que obrigou o árbitro a marcar falta. No momento, agora, eu concordo com o que o Bernardoni está dizendo. Eu acho o seguinte, tu tem os últimos 3, 4, 5 lances, os últimos 5 toques, os últimos 5 segundos, não importa se é por toque, por tempo ou por região do campo. Naquele momento decisivo, naquele momento o VAR, de fato, tem que interagir e decidir se foi pênalti, se foi gol, etc. Faltas no meio de campo, etc, eu concordo, deixa pro juiz. Claro. Se o juiz achar que não é falta, não é e acabou. Segue o jogo. Falando em arbitragem ainda, uma boa notícia que nós tivemos ontem, né, que a CBF, na pessoa do Leonardo Gaciba, escalou o Daronco para apitar o Clássico Grenal. Eu lembro que em outras gestões, alguns defendiam, não, tem que ser um árbitro de fora, para não ter nenhum risco de beneficiar o Grêmio, o Inter, que para mim é uma besteira. E que bom que é um árbitro gaúcho, porque conhece o clima da aldeia, sabe? De como é acirrado, o maior clássico de futebol, sem dúvida alguma, é o Grenal. Então que bom que vai ser o Daronco, né? Que para mim hoje... Eu levei 10 anos para apitar o Grenal. E eu fui escalado, sabe por quem? Pela CBF. Porque o Nestor, como era diretor do Internacional, conselheiro do Internacional, diretor de árbitro, ele não me escalava. Vários Grenais, toda a imprensa, é a vez do Bernardoni apitar. Ele não me botava. Quer dizer, precisou vir lá de fora, aí depois me escalou mais 3 Grenais. Quer dizer, alguma vitória do Grêmio, Bernardoni? Não começa, né? Não começa porque teve alguma ou não teve? Aí eu vou ter que abrir o jogo aqui, né? Tá, mas teve ou não teve? Na época que eu apitei os Grenais, o Internacional era muito superior. Então eu apitei, eu acho que dos 4, acho que 3 no Estádio Olímpico. 3 foram empate e uma vitória do Inter, né? Não, 2 empates, não, isso. 3 empates e uma vitória do Inter. Mas o Inter era muito superior nessa época. 79, 70, por aí. Então, mas na minha época tinha erros, tinha celeuma durante a semana lá, foi pênalti, o cara não marcou, o pênalti foi dentro da área, o cara não marcou, passava, terminava, seguia. Hoje, o VAR está sendo discutido durante 30 dias. O jogo já passou há 30 dias e ainda estamos discutindo. Quer dizer, então ele veio para atrapalhar. Esse telespectador tem toda a razão. Quantos Grenais nós teremos ainda até o fim do ano? Podemos ter pela Copa do Brasil mais 2. Podemos ter 6. Né? Mais os 2 do Campeonato Brasileiro. Quantos vocês acham que vai ter? 2, 4 ou 6? Quando que eles se cruzam na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, final, na Libertadores semi. Não, mas é que na Libertadores e na Copa Brasil não vai acontecer. Por que não? É só esses 2. Claro que não, porque hoje o Grêmio vai cair fora, entendeu? E o Inter vai passar do Palmeiras. Então já não vai ter mais Grenal. O Bahia já quase marcou gol contra, viu, Bernardo? Mas ele vai marcar um gol a favor. Né? Mas foi quase, tá 0-0. Porque eu sou o Roger desde criancinha. Eu acho que Grêmio e Inter esse ano não estão tão bem, mas futebol é bacana porque muda de um dia para o outro. A vitória de um demite um técnico, a vitória de outro promove jogador que reserva, fez um gol, vira titular. A gente sabe que o futebol funciona assim. E por conta disso, o que eu vou dizer agora pode não valer daqui a 15 dias. Mas, tentando responder a tua pergunta, acho que Grêmio e Inter fazer uma semifinal de Libertadores acho muito difícil. Nesse momento, tecnicamente falando, o Grêmio ainda não se encontrou. O Inter é um time que, na minha visão, não se acredita. Não acredita no seu treinador, sofre de autoestima baixa. Exatamente. Falta confiança. Exatamente. Eu acho que é muito difícil. Agora, na Copa do Brasil, se os 2 ganharem hoje, os 2 já estão numa semifinal. E semifinal e final de qualquer campeonato, tudo pode acontecer. É mais fácil ter um Grenal numa final de Copa do Brasil. E a falta de confiança é tão grande internacional, não por culpa dos jogadores, e sim por culpa do treinador. Por isso que boa parte da imprensa já está jogando. Se perder e não for bem no Grenal, está fora. Quer dizer, a imprensa também... Mas é a imprensa ou a mídia social?
Não, Eu acho que a imprensa, nesse caso- eu escuto a Rádio Grenal, eu escuto a Bandeirantes. Tá dando pau no REC, no Dalpisol. Não, mas eu acho que falo- nesse caso a imprensa só está reproduzindo o que vem da arquibancada. É. No Mas caso não tem do que, Odair, não, a imprensa no não. caso- A imprensa é formadora de opinião. Não, ela mas não nesse pode, caso eu discordo. Ela não é mandinar para dizer que amanhã o cara vai ser... Nesse vai ser, caso, está ouvindo a voz. Pegue 10 torcedores do Inter na arquibancada Deixa e ele pergunte, dizer. Não eles precisa vão perguntar. dizer isso. Vai Mas eles estão falando na vai rede pra social. rede social, tá? Mas a rede social é que tem que dizer, não o jornalista. Mas olha aqui, ó, eu vou ler comentarista. vou ler um, tá? Olha aqui, ó. O Cristiano Lopes Moraes, hoje o Inter vai morrer de casa cheia. Filipão é copeiro. Quem é Odair? KKK. Já tá pedindo a cabeça do Já cara. dizer o seguinte, na minha Isso aí é percepção, um gremista que botou aí. É como eu vou pegar Mas tem a cabeça Colorado do pedindo a Filipão. cabeça do Odair. na teoria hoje, Maurício, o Palmeiras é favorito, com todo respeito ao Claro. Internacional, pelo Filipão, pelo Claro. grupo do Palmeiras que é fantástico. O Filipão tem um DNA copeiro que a gente conhece muito bem. Só que eu concordo perfeitamente com o que o Tite disse, que o Inter hoje sofre com um complexo de inferioridade e isso é flagrado através da sua postura, especialmente fora de casa. Só O fora de casa. Não, é só dentro de fora casa de joga casa. muito bem. Por Só isso fora que de casa. hoje é Dentro de casa ele totalmente não perdeu possível. nenhuma. Só que Ganhou de fora de todos que casa, vieram aqui. o Inter se recua demais, o Inter se torna um time reativo, um time que não propõe o jogo, independente do adversário. Eu até entendo, jogar contra o Palmeiras, lá em São Paulo, você tem que pisar um pouco no freio. Mas, pô, pra jogar contra a Chapecoense, Santa Catarina, não precisa. Sim, aqui, ó. Mas Outro aqui, ó, uma coisa Bernardo. eu vou te dizer só para completar isso aqui. A grande chance do Internacional é essa. Ele ganhou de todos que vieram jogar aqui no Beira-Rio, agora no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Flamengo, ganhou do Santos, ganhou do Cruzeiro, entendeu? Então, a grande esperança nossa do torcedor é que ele não vai perder o jogo pro Palmeiras Olha aqui, também. Bernardo, como não é só gremista. José Ivanor Deon, eu torço para o Odair cair, torço muito. Depois ele fala, quero o Grêmio e o Odair fora. Aí outro tá te dando um pau aqui, tá dizendo que tu é antipático, que é impressionante a antipatia do Bernardoni. É um gremista, garanto. Só pode ser. Só pode ser um gremista. Mas, Maurício, eu sou um dos defensores da continuidade do trabalho da ele também. Eu é um também. bom técnico. Aí ele falou, mas o que ele conquistou? É o primeiro trabalho dele como treinador profissional. Antes ele era assistente. Gosto dele. Realmente a minha crítica é essa. São duas que eu tenho. Quanto à forma de jogo do Internacional fora de casa, que se recua demais, o Inter tem que esquecer que passou pela Série B, tem que reconhecer a sua grandeza, tem um time de qualidade sim e precisa propor mais o jogo. Tem peças para isso, tem peças sim. E outra coisa que eu discordo muito é o planejamento de preservar demais alguns jogadores fora de casa. Eu entendo preservar o D'Alessandro, eu entendo preservar o Guerreiro que veio da Copa América, mas não colocar só 2 titulares numa partida. Não, mas eu concordo contigo, mas eu vejo um erro do Odair e o exemplo foi contra o Palmeiras. Se é para preservar o D'Alessandro, por que foi para São Paulo? Sim. Agora, se foi para São Paulo para jogar meio campo, meio tempo, e acho que ele deveria ter jogado, porque o jogo posterior ao Inter, talvez o D'Alessandro não precisasse jogar, mas aquele lá em São Paulo deveria ter jogado. Eu acho que isso é falta de convicção, desculpa, do treinador. Não, tem- Não, E nesse o Odair, ele tinha uma convicção em São Paulo. Era claro. Eu Era um disse, empate. eu disse quarta-feira passada aqui, eu apostei com todo mundo que estava na bancada e acertei. O Inter vai perder de 1-0. O Inter tá indo para São Paulo para voltar vivo. O Inter não queria ganhar em São Paulo, porque o Inter sabe que ganha no Beira-Rio. Esse é o pensamento do Inter. Pô, se no Beira-Rio eu tenho 90% de aproveitamento e fora eu tenho 6%. Não, e o Inter é acostumado a jogar, quando joga fora, às vezes segura como segurou o jogo contra o Com o Atlético Paranaense, Atlético segurou Paranaense. até o finalzinho. Cansou de tomar gol aos 45 do segundo tempo. Cansou de tá 0-0, 1-1, toma um gol aos 45. E aí tem o seguinte, porque, na minha visão, tá? Por que o Odair preserva contra o Atlético Paranaense? Para botar força máxima no Grenal, que é em casa. Em casa o Inter vai Maurício, bem, então tu tem que jogar bem em casa. o Grêmio também preservou. O Atlético Eu Paranaense... sou o Odair, eu vou com o time titular no O Grenal. Atlético Paranaense... Tem que Por que ir, botou Pra ti- não cair. Mas tem que ir. Por que o Atlético Paranaense botou titular contra o Inter? Não é por convicção do Thiago Nunes, que tem que jogar titular todos os jogos. É porque ele sabe que em casa o Atlético Paranaense é um leão e fora é um gatinho, Mas, que nem Maurício, o é Inter. o seguinte... Mas o time do Atlético não é igual ao Inter. Desculpe.
Eu sei que tu é Atlético Paranaense, mas o Inter é muito mais time que o Atlético Paranaense. Claro que o Inter tem que jogar para ganhar em casa e fora. Mas o histórico do time não. Tem que ganhar em casa e não perder fora. O que o Inter está fazendo mas o histórico não tá sendo time isso. como o Atlético Uma Paranaense. pergunta, o que está fazendo o diretor de futebol? O diretor de futebol tem a mesma mentalidade do treinador? Deve ter. Só pode. Outra Porque coisa. se ele não manda nada. Porque ele Só tem uma todo pessoa... mundo vendo isso. A imprensa inteira vem comentando isso já faz tempo. Tem uma pessoa que não hoje. queria o Odair lá. Uma pessoa. Que o Rec já trouxe a informação. Roberto Melo. Por ele era o Roger o técnico do Inter. Se dependesse do Melo, somente do Melo era o Roger o técnico do Inter. Mas uma coisa, o Renato preservou também jogadores, pra mim também foi um erro, só que ele tinha cartas na manga lá na Casa Mata, ele chamou o Everton, corrigiu um erro grave que ele fez no primeiro tempo ainda. O Inter, quem é que tinha no banco de reservas ali? Nesse último jogo? Não tinha, é isso que eu falo, quer preservar, eu entendo, mas deixa ali uma carta na manga, coloca 3 jogadores de qualidade que podem entrar. O Maicon tava no banco também contra Agora o Vasco. Tu falou do que o Renato é muito esperto. O Renato é aqui, ó, ele há horas que ele vem doutrinando vocês da imprensa. Quer dizer, ele na entrevista, ele dá uma pergunta para ele, dá uma volta. Essa última entrevista, então, contra o Bahia, foi um ridículo. Ele tirou dele da reta e ninguém perguntou. E ele, para se defender, disse, como é que eu vou tirar um centroavante e botar um meio de campo, um meia? Aí vão me chamar de covarde. Mas quem interessa que vão me chamar de covarde? Eu quero saber o que vai resolver dentro do campo. Tá vendo que o André não está resolvendo? O guri está resolvendo o jogo? Bota o guri. Uma coisa é convicção, outra coisa é teimosia. O Renato está sendo teimoso. Não vejo. Eu trabalhei no jogo Grêmio Bahia aqui na Arena. O André não jogou absolutamente nada. E o André não deveria estar em campo agora, nesse momento, contra o Bahia. Que colocasse o Luan sábado contra o Vasco, mesmo ficando tempo sem jogar. Mas não fez nada. Mas foi melhor do que o André. Mas não ele fez foi nada melhor também. do que o André. O do Luan eu espero alguma coisa. Aí ele não joga do André eu não espero nada. Não quer jogar com o número 9. Quem é que fez os 2 gols? Foi o PP? Lá dentro da área. Que poderia jogar hoje no lugar Não. do Alisson também. Mereceu Aí, ó. pelo que fez no final de semana. Ele não entra. PP não entra na vaga do Alisson por um motivo. Pela Ele não consegue recomposição. fazer a recomposição. Se o PP... mas tem idade pra aprender. Sabe O quando... Everton aprendeu a fazer recomposição. Sabe tem idade pra quando? aprender. Mas não, tu não vai aprender no jogo decisivo, né? Tu vai Não, aprender claro no que não. treinamento, Mas com o tempo. aí é a questão da convicção do técnico. Eu, por exemplo, eu até indo contra, eu estou falando aqui do Odair, mas acho que o Inter, pelo menos que se desenhou na escalação hoje, para mim é um dos melhores Inters nesse momento. Acho que se torna um pouco mais ofensivo do que o Patrick, independente do Nonato ser um grande jogador, mas o Patrick pelo menos chega na ponta esquerda, o Nonato chega na intermediária e volta. Ele não é um jogador que entra na área como o Patrick, num jogo que tu precisa ganhar e está jogando em casa. Então eu acho que esse time com o D'Alessandro, nesse momento, até é o melhor Inter para jogar contra o Palmeiras. Até porque o Patrick também volta e o Palmeiras vai atacar. O problema, a minha dúvida com o Odair é se algum dia ele testou tantos os jogadores do Inter para saber se de fato esse é o melhor time do Inter. E eu não estou falando de Patrick, Nonato, eu estou falando de jogadores. O Wellington Silva praticamente não jogou. O menino centroavante, o Lucas Grande, Pedro Lucas, agora nem no time B contra o Atlético jogou. E o Trelli jogou 90 minutos na semana. Então o Inter tem uma qualidade no elenco muito grande, que eu não sei se o Odair sabe qual é o melhor time de fato do Internacional, porque ele não testou todo mundo. Ele tem algumas dúvidas que estão deixando até a torcida às vezes chateada, por exemplo, hoje, por que não o Nonato e tal, e o Patrick. Eu acho que o Inter hoje, com o D'Alessandro para mim, é o jogador principal do Inter, tem que jogar sempre, e acabou, né? Concordo. Tem essa discussão. Se tem que preservar ou não por causa da idade, tem um Sai fisiologista aos 20 lá. no segundo tempo, sai aos 15, sai no intervalo. Tem um fisiologista para ver isso, né? O próprio jogador sabe falar também, olha, preciso sair, né? Agora, tem umas decisões que a gente fica pensando, será que o jogador realmente é consultado disso, né? A minha convicção, a minha dúvida com o Odair é se ele efetivamente testou todos esses jogadores que estão jogando. Ele que testou, estão jogando, que estão no mas testou elenco. em alguns jogos. É como o time também vem de uma segunda divisão e não fez Essa história da segunda divisão já foi, né? Já faz um ano e meio. Não, vem da segunda divisão. Não, mas o que é? O time de futebol não é assim, não. Vem da segunda divisão. Faz um péssimo campeonato gaúcho.
Entra no Brasileirão, tu quer que ele experimenta um aqui e não tem nem tempo de experimentar. Então, ainda que bem que ele achou um time, montou um time que hoje eu vim escutando, perigo o Dourado não jogar. O Lindoso é cotado para... O Dourado é dúvida, vai fazer teste antes do jogo, porque sentiu de novo. Sentiu de novo o joelho. Deixa eu só fazer uma pergunta. Não jogando Dourado, tá? Seria faceiro demais começar com Nonato e Edenilson, como o Grêmio joga com o Maicon e o Matheus Henrique em linha? Contra o Palmeiras é faceiro. Porque eu considero o Nonato um bom marcador. Acho mas aí ele faz uma transição de jogo muito mais rápida que o próprio Dourado. Mas Júlio, aí é que tá. Eu concordo contigo. Ele não chega como o Edenilson. Acho que o Nonato não... Desculpe, Maurício. Acho que o Nonato não sabe ainda a função dele. E isso é função do treinador. Porque eu quero dizer o seguinte, o Nonato não vai para a área e para o gol como vai o Edenilson. Exato. E ele não marca como o Dourado, ou seja, ele fica no meio tempo. Exatamente. O ele problema... tem tempo para resolver isso. E quem tem que resolver é o técnico. Poderia ser isso. Nonato, tu vai jogar no lugar do Dourado, tu não passa daqui, tu só vai marcar. Mas oriente o menino, porque o menino não é bom de bola. Mas por que o Odair, rebatendo essa tua tese, por que o Odair vai colocar o Nonato nessa função se antes da Copa América o Lindoso estava muito bem, tanto que muitos diziam que o Dourado não precisava nem voltar como titular, que o Lindoso já estava bem. Verdade. Que aí mudou o sistema do Inter. Quando joga o Dourado como um primeiro marcador, um pouquinho mais à frente Edenilson e Patrick, monta um tripé. Quando o Dourado sai do time, o Lindoso fica ao lado do Edenilson, forma uma dupla e fica um 4-2-3-1. Que é o melhor Muda o também. sistema do Inter, que é o melhor. Com a Patrick aberto na esquerda lá. Então, o Lindoso já encaixou melhor que o Dourado nesse outro sistema do Inter. Por que o Odair não vai colocar o Lindoso, que está 100%, e vai colocar o Nonato, que sentiu em São Paulo? Mas eu digo justamente... Porque ele sentiu o jogo. Não, ok. Mas é por isso que ele está no banco hoje. Mas pela questão tática, Maurício, o Grêmio funciona há muito tempo, desde a época do Roger no 4-2-3-1. E eu lembro quando tinha uma discussão, será que Arthur e Maicon vão conseguir jogar juntos? E jogaram muito bem. Mas só jogaram um jogo fraco. Não, mas o Matheus Henrique e o Maicon não formam uma boa dupla? Não. Tu acha que não? Não. Eu acho. E são dois volantes que sabem sair jogando. O Grêmio tem que contratar um primeiro volante, senão não vai ganhar nada. É que tu é um cara que tem aquela visão. Né? Tu é um fã do legítimo cincão, Maurício. Tu gosta do centro médio grosso. Podia ficar o Jailson. O Jailson não era O cara vem do Atlético Paranaense, tu quer que seja atacante. Ele gostava do Cocito. Ele gosta de Ele gostava do Cocito naquela época. Mas aí, eu creio que se o Grêmio trouxer dois volantes de qualidade, o Inter que tem, vamos o Inter pegar tem um craque ali, que é o Edenilson, eu também acho. Que é um cracaço de bola e que tem que saber aproveitar esse cara como defensor que é e como um cara de chegada que é de fato, ou seja, ele já é um jogador completo e fazer com que o Nonato talvez seja isso. E aí se vai jogar Nonato ou fazendo o que o Edenilson faz mais pela direita, mas enfim, faz por todo o campo, né? O Nonato poderia fazer a mesma coisa. O que me chamou a atenção no jogo de São Paulo, e eu vi todo o jogo, é que o Nonato por 2 vezes no final do jogo, fez alguma jogada pela esquerda, passou para alguém e não correu para receber no ataque. Coisa que o Patrick faz e coisa que o Edenilson faz para receber e bater em gol. Então isso é falta de orientação. Para mim, claramente é falta de orientação. Ele precisa ser melhor orientado. Sobre a tese do Júlio, de Arthur e Maicon, eu vou trazer um número que eu já trouxe aqui no Cadeira Cativa. As pessoas criaram essa imagem que o Júlio tem de que Arthur e Maicon é uma baita dupla, que jogou grandes jogos. Arthur, no ano que sai do Grêmio. E vou te provar. Não, calma. Eu vou ouvir e vou te provar que tu tá errado. Vamos por partes. Eu já sei o que ele vai falar. Ele já sabe o que eu vou dizer e já vai me rebater. Ele já sabe o que eu vou falar pra ele. Ele já te respondeu. E ele já sabe o que eu vou falar pra ele. O Maurício queria ver, sabe o quê? Lindoso e Dourado. Botaria o Edenilson no banco. Ele gosta de volantão. Ele vai buscar um fato antigo, eu vou deixar. Eu já vou fazer a pergunta antes. Quem é a dupla de zaga do Grêmio? Quem é a dupla? Eu te pergunto pra vocês. Não é. Não é. Por que não? Porque tu tá vendo estatística. Vê quantas vezes Jeromel e Kahneman jogaram juntos esse ano. Não, mas a dupla... Não é. Do mesmo jeito que tu tá dizendo que não é, que é Arthur e Maicon não jogaram juntos. Não, mas calma,
tu tá indo pra um outro lado Não, de tese eu que não é o que eu vou Ele levar. tá fazendo o que o Renato Ele tá rebatendo a minha tese sem ouvir a minha tese. Mel e Kahneman não jogaram metade dos jogos do Grêmio juntos. Não, isso eu concordo. O Esse Renato esse poupa ano, tanto que não... E tu vai não- dizer que não era Michael e Arthur os titulares do Grêmio? Não eram. Eu digo... Ele vai dizer Sim, o então Jailson. não eram, Ele vai dizer pronto. o Jailson, Michel. Eu digo e comprovo pra vocês. Qual era... Vamos lá. Júlio Lemos, tua memória é boa. Eu tenho Mais ou menos. certeza que a tua memória é boa pra isso. Tá te pedindo apoio, hein? Qual era... Não, eu vou puxar 2017. Não. O que aconteceu em 2017? Ano da Libertadores. Ano Título da do Libertadores. Quando o Grêmio ganha a Libertadores. Sim, na final estava o Jailson jogando. Não tô falando da final. Tô falando do decorrer do ano. Na final do ano, o Michael se machucou. Deixa ele terminar. Ele quer que tu diga que o Arthur só Não, entrou Arthur, porque se o machucou. Michael. Deixa ele Aí, terminar. aí o Michael se recuperou, calma. aí o Michael se recuperou e disse, não, não. o Arthur merece titular, eu vou Aqui, ó, recuperar é isso aí, fisicamente. é isso aí. Vocês não querem dizer, eu digo, eu já falei isso e graças a Deus muitos gremistas entenderam e concordam com a minha tese. Primeiro ponto. 2017 a dupla de volantes do Grêmio era sempre Michel e mais um. Sim. Era Michel e Maicon. 2016 o Michel foi na seleção, inclusive, do Brasileirão. Mas 2017, que é quando o Arthur surge, era Michel e Maicon. O Arthur era opção do Renato em alguns jogos. O Renato dizia nas coletivas que o Arthur tinha que jogar mais à frente. E o Arthur só é fixado como titular quando o Maicon volta, joga um jogo ao lado dele e diz: eu não tenho condições, deixa o guri como titular. E o Maicon foi lá fazer o tratamento dele e jogou o Arthur e o Grêmio foi o melhor Grêmio Isso é dos culpa últimos do 5 técnico, anos. Isso é culpa do técnico. Mas calma, deixa culpa do eu chegar no ponto que eu quero chegar. Não sabe ser machucado. Tu sabe que o Arthur era craque. 2018, o Arthur começa o ano, se vocês não lembram, eu recordo a vocês, lesionado. Da lesão que ele teve na final da Libertadores. Nem jogou o Mundial. Ele volta lesionado, nem jogou o Mundial, ele demora a começar a pré-temporada. Os Luiz Carlos Reck da vida e a imprensa diziam que o Arthur estava com barcelonite, porque ia fechar com o Barcelona a Postou qualquer foto, momento, camisa e não e sei tal. o quê, e a foto e tudo mais. Tudo isso aconteceu por lesão. Não, mas calma. Mas aconteceu Matites, por calma, lesão, deixa eu terminar Maurício. a tese, que aí tu rebate ela. Deixa eu terminar a tese pra vocês verem. Troca de lugar aí. Não, é porque... Mas é que ele vai fazer troca uma de lugar, vai tu retrospectiva pra ali, disso. Você tá fazendo uma retrospectiva de 2 horas. Eu tô O fazendo- Arthur não jogava do lado do Michael. Eu tô fazendo porque a- ele Mas estava eu- lesionado. Só tem um Não, detalhe. não, Só só um tem uma pouquinho. coisa que tu não tá respeitando. Ele é o âncora do programa. Ah, é verdade. Não, a âncora puxa pra baixo, Bernardo. Tira o cartão aí, meu vereador. Puxa o cartão aí. Vamos ouvir a levar um amarelo. retrospectiva do Tu vai Maurício. levar um amarelo. Vamos chamar o VAR. Vamos ouvir, tomei o Chama amarelo. o Bernardoni no VAR. Primeiro jogo do Arthur, 2018, foi dia 7 de março, contra o São Paulo de Rio Grande, que ele joga 10 minutos só. Arthur, em 2018, jogou 18 partidas pelo Grêmio. Se vocês quiserem, eu cito as 18 partidas que ele jogou. aí não tu- precisa, não Aí Mas vai terminar o programa. eu vou- Aí vai terminar o Não, programa. eu vou citar os jogos importantes que ele jogou de fato, que ele começou o jogo. Ele começou o jogo e jogou bem contra o Monagas, que acho que Venezuela. até eu e Júlio Lemos podemos ser zagueiro contra zagueiro ou volante contra o Monagas. Aí ele joga numa vitória de 1-0 do Grêmio contra o Cruzeiro, ok. Um jogo bom contra o Cruzeiro, fora de casa, uma vitória, um resultado importante. Contra o Monagas podemos descartar da lista, né? Monagas, o nosso time da Ubra ganha aqui, né? Sim, né? Tá, então tiramos da lista dos Mas jogos. tu não vai falar um jogo Não, por jogo, né? não, Maurício? mas são Nós já poucos. entendemos o teu raciocínio. Ele jogou contra o Monagas, ele jogou alguns jogos do Gauchão, aí ele joga no empate com o Cerro Porteño 0-0, não dá pra dizer que funcionou a dupla, porque foi 0-0. Ele joga no empate com o Atlético Paranaense 0-0, naquele jogo que diziam que era o Atlético do toque de bola do Diniz contra o Renato, não sei o que foi um baita jogo 0-0. Ele joga na vitória fora de casa contra o Goiás, que pra mim não é um adversário pra se medir, pra se dizer que funciona uma dupla. Ele joga na goleada contra o Cerro, ok, primeiro jogo que o Arthur e o Maicon jogaram que se fez alguma coisa de útil, goleada 5-0 contra o Cerro. 5 dias depois tem uma outra goleada contra o Santos. O Grêmio ganha 5-1 do Santos. São 2 jogos que Arthur e Maicon jogaram e deu certo. Depois o Grêmio empata um Grenal 0-0 com o Internacional, que teve aqueles 3 pênaltis e não sei o que não foram marcados, o escambau. Joga na derrota pro Palmeiras e depois em uma vitória contra o América Mineiro e contra o Sport. Ou seja, Arthur e Maicon foram uma dupla de sucesso em 2 jogos, contra o Cerro Porteño e contra o Santos. Num Grenal termina 0-0,
contra o Palmeiras perde. Como é que eu vou dizer que essa é uma dupla que deu certo? Deu certo. Não deu. Tu sabe que Mas se tu porque pegasse... eu digo que duas cabeças, dois pensamentos. não tem como dizer que deu É a mesma certo. coisa. O juiz lá pensa uma coisa e o VAR pensa outra. Se tu me disser que Maicon, ou que Jailson e Maicon, ou que Michel e Maicon deu certo, ou que Jailson e Arthur, Maicon e Arthur que deu certo, eu vou concordar contigo. Porque Maurício, jogaram 50 jogos e deu O que eu certo. estou querendo te dizer é Mas que jogando 2 jogos não dá. Os jogos, vamos pegar o Grêmio deste ano. Se tu pegar por exemplo, o Inter que vai jogar hoje, tá? Eu não preciso ler meia hora de jogos para dizer o que eu vou dizer agora. O Inter que vai jogar hoje contra o Palmeiras, quantas vezes jogou junto? Esse Inter que vai jogar hoje. Poucas vezes. Não, nenhuma. Jogou. Nenhuma. Não, esse time jogou várias vezes. Os laterais ali. Nenhuma porque o Bruno não jogava, nenhuma. Wendel, porque Natanael. o lateral esquerdo era outro. Posição por lesão. Mudam quatro posições. Isso aí Mudam 4 muito. posições. O que eu quero dizer é o seguinte. Nunca jogou junto e não quer dizer que esse não é o time titular do Inter. A mesma coisa é Arthur. Alguém tem dúvida que o Arthur era titular do Grêmio? Não. Alguém tem dúvida que Kahneman e Jeromel Mas entre, Ninguém tem dúvida. ser titular e dar certo tem uma distância incrível. Eu vou te Hoje fazer- Matheus deu- Henrique deu e errado. Maicon são Eu vou- titulares, não deu certo Eu ainda. vou resumir o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o Grêmio, na decisão contra o Real Madrid, tivesse o Arthur em condições de Ia jogo, pro banco, ia botar o Jailson. quem seria o time titular do Grêmio? O Maicon tava lá, por que ele não foi titular então? Porque estava lesionado. Não, mas ele jogou. Ele entrou no segundo tempo. Nos últimos Deu 15 tão errado minutos. essa entrou. dupla. Não. Deu tão Os errado 15 essa minutos. dupla que o Arthur foi pro Barcelona, jogou a Copa América e o Michael tava na lista essa do Tite pra Copa do Mundo. Aí tu chegou num ponto Deu que muito errado. chegou no ponto que eu queria chegar. O Arthur foi contratado pelo Barcelona, não foi por 2018, foi por 2017. Quando ele começa a jogar 2018 ao lado do Maicon, ele já estava contratado. Tudo bem. E o Maicon se valorizou tanto jogando ao lado do Arthur, que se sacrificava para jogar com o Maicon, que o Maicon foi para a pré-lista do Tite. Mas eu O te entendo, Maurício, Arthur eu entendo a tua fez o visão. Maicon Mas jogar a mais, dupla mas a também, dupla não deu Maurício. certo. Tu gosta de um volante mais conservador, ok? Não, o Mas Grêmio, eu quando ganhou vejo- todos os títulos, tinha um volante Mas conservador. eu vejo que nesse modelo que o Roger chamava de médio apoiadores e ainda debochavam dele, é um novo conceito de volante que sai mais pro jogo. Se tem um time que quer propor o jogo, é importante ser assim. Copa do Agora, Brasil, o Inter quem do era o Daír, volante? que é um time retraído, não pode realmente ter dois volantes Copa do parceiros. Brasil, quem era o volante? O Wallace. Sim. Libertadores Então, tinha o Jailson vocês ou o estão Michel, o falando- Grêmio só ganha com um Vocês volante estão falando marcador. do jogador que dá certo, que não dá certo. Eu pergunto para vocês, essa contratação do Tardelli deu certo? Até o momento não. Essa contratação do Não, Tardelli, para um pouquinho. Bernardo. Só tem um detalhe. Olha o que passa na cabeça. Eu, pelo menos, eu vejo assim. Ele contrata um jogador que está lá há 4, 5 anos na China, que treina e joga 30 partidas por ano, treina uma vez por semana, 34 anos, pela fortuna que foi contratada. Não pode acontecer. Isso é um erro gravíssimo. Como é que vai pagar 1 milhão para o cara, garantindo ele por 3 anos? Quer dizer, 40 milhões vai pagar para o cara, se o cara não jogar, acontece que nem aquele outro jogador que estava aí, que paga até hoje. O Kleber? Kleber, quer dizer... Mas o Inter vai foi lá e acontecer buscou. porque Ele já, hoje eu vi um programa e um dos jornalistas deu uma tese sobre a contratação. Ele veio achando que ele ia ser o cara. Eu vou lá, vou ser titular, eu vou ser o dono do time, eu vou comandar. Chegou aqui, ele é terceiro reserva. Quer dizer, não manda nada, porque tem 4, 5 jogadores que mandam mais do que ele. Fora o Renato, que manda mais do que o presidente. Bernardoni, Então, tu tá reclamando aqui, ó. do Grêmio que trouxe o Tardelli. O Inter foi lá e trouxe o Natanael do futebol Não, da mas- Bulgária, mas pagando pagando- 250 mil por mês. Mas 250, Por 1 3 milhão. anos. Mas é um 1 risco milhão. do negócio. Ô, Natanael, rapaz. São erros que não podem acontecer. Por isso é que deu a sacanagem lá no, Mas, no Bernardoni, Inter. ok. A Polícia Federal foi bater lá. Por quê? Por causa dessas contratações. Esse tipo de contrato só pode acontecer isso que aconteceu lá no Internacional e está acontecendo lá no Cruzeiro também. E os outros clubes que abrem o olho, porque todos os clubes também não vai dizer que são tudo inocentes. Sobre concordo com a o tese do futebol Bernardoni. do Tardelli, isso eu já vou te passar, Júlio. Sobre o futebol do Tardelli, o Júlio faz compra no AliExpress. Ele sabe que quando compra algo da China, fica uns 3 meses parado lá em Curitiba, na Receita Mais ou Federal. menos Eu isso. acho que o futebol do Tardelli ficou por lá. Mas eu concordo perfeitamente com o que o Bernardoni disse. Mas nessa mesma teoria,
o Guerreiro também tinha tudo pra dar errado, né? Não, Jogador mas de é alto o salário, André mais um ano mas parado só e tem tá um detalhe. voando. Não, É o mas- risco do negócio. Não, só tem detalhe. André O também. Internacional contratou ele, só começou a pagar ele quando ele começou a jogar. O André Ok. também, o Se André não quando der veio pro certo, Grêmio, já tinha no contrato. Se não der certo, Mas ele- de cada ele 10 manda embora. gremistas que tu perguntava sobre o André, 9 concordaram Não, com a 11 contratação. concordavam. Mas eu tenho Não, matéria eu dizendo, fui o um André que enganou, concordei. né? Historicamente. Lá do esporte ele estava jogando bem. O Richelli também. Historicamente, o Grêmio quase sempre erra quando traz um reforço de encher o Porto. Vamos pegar 2007. Não é o Grêmio, é qualquer clube. Tá, não, mas no Grêmio, Os vamos grandes pegar assim, ó. clubes. A questão da China é Lembra do complicado. Amoroso em 2007, na Libertadores? Era a cereja do bolo. Não jogou nada. Trouxe o Kelly Amoroso junto, o Grêmio aquele ano. Kleber Gladiador, o capacete da Arena do Gladiador Odoni. na Arena. Nada. Marcelo Moreno, Hernan Barcos. O Kleber Gladiador até jogou um pouco, até a lesão. Ah, Até a lesão ele não foi tão Lagata desgraçado. Fernandes. Bons há pouco jogadores, tempo. mas não craques. é por isso que eu digo, e o Rec eu concordo com ele nisso, ele tem uma frase que ele brinca, né? Investe no gurizinho. A melhor receita é Médiozinho investir... pro médiozinho, investe no É gurizinho. a melhor receita é sim. investir na base. Aí você tem um PP, tem um Everton, tem um Luan, tem um Dourado, tem um Nonato. Tem que investir na gurizada e formar dinheiro depois. Essa situação, Júlio, é muito simples. O que acontece nos clubes de futebol? Se o telespectador acha que eu estou aplicando só por causa do Grêmio, não. Pegue o que aconteceu com o Inter, depois de 2010. Média dos clubes de futebol. Eu revelo o Júlio, que é uma novidade e tal, é um centroavante, é um cara diferenciado, começa a meter gol. O Júlio dá certo, eu vendo ele, porque eu preciso vender, sou um clube formador, eu sou pobre, sou brasileiro. Vendo o Júlio, eu preciso de alguém pro ataque. Ao invés de botar o outro guri da base para de novo revelar um jogador que vai me render dinheiro, eu vou lá e contrato o Bernardoni. Não dá certo, eu contrato o Tits. Não dá certo, eu contrato fulano. Eu entro nesse ciclo até eu ficar sem dinheiro. Eu fiquei sem dinheiro, tô apertado, eu dou vaga pro outro guri da base. Dei vaga pro outro guri da base, dei tempo, ele vingou, me deu dinheiro de novo. Eu vou investir de novo, contratando mal, até eu ficar sem dinheiro e contratar de novo Mas o eu guri acho que da o base. Grêmio nos últimos anos ele quebrou um pouco esse Mas não ciclo. teve um contratado desses indicados pelo Renato que deu certo. Tudo bem, mas teve nesse sucessão. aspecto, o Renato, ao menos, está dando o braço a torcer e colocando os meninos a jogar. Então, assim, o Tardelli, por exemplo, quando a mesma coisa. Quando disseram, ó, pode vir o Tardelli. Qual o Tardelli que viria? O Tardelli que foi para a seleção brasileira. Atlético É o que Mineiro. se esperava, né? Evidentemente que ele não deu certo e acho, não sei, vocês jornalistas, Maurício, o Júlio também eu não, sou um torcedor só. Eu acho que deve ter alguma coisa a mais aí, porque essa história de voltar da Copa América, ele não jogar, não se apresentar, não ser, agora foi Não, tem escalado. tem bronca, alguma tem coisa bronca. tem de Alguma coisa bastidores tem. aí. Não, o Então, Renato já xingou ele. inclusive. tem E alguma hoje, coisa- Diz que ontem, na reunião lá, disse que ele pediu um minuto lá, na hora que estava dentro da palestra, lá no Grêmio, e pediu desculpa para todos os jogadores e para a direção do Grêmio. É porque ele fez sacanagem, ele estava em Camboriú, já estava bravo, ele não está, ele já discutiu com o Luan dentro do vestiário. Aonde Antes está a desse grandeza, gol- então, do Renato, só para finalizar? É que o Renato bota o Tardelli, tira, acho que até botou pouco, deveria ter botado mais, acho que ele deu uma irritadinha no Tardelli, mas é achismo, não tenho como provar isso, né? O que o Renato fez? Botou o PP, botou o Tassiano, ou seja, o Renato está botando os meninos da base, mesmo tendo as estrelas no elenco. Então, nesse aspecto, eu acho que eu tenho muitas críticas ao Renato e também acho que ele é um cara teimoso. Mas o Renato e o Grêmio, muito mais do que o Odair e o Inter, tem dado chance para a base jogar, mesmo com as estrelas. Eu vou fazer uma frase que eu já fiz aqui, já me incomodei, mas eu vou repetir e vou chamar o intervalo depois dela. O Renato, ele é cabeça dura, só que... E a minha frase é baseada nisso, em que ele é cabeça dura. Porque ele dá muita sorte. Ele só lança o Arthur porque o Maicon se lesiona. E porque o Grêmio não conseguiu Isso, trazer ele- o Damian Musto. Te E lembra? porque não consegue trazer o Rosário. Musto. Não, mas o Musto Foi a até influenciou mesma mais o coisa- Michel. Foi a mesma coisa que o Tite. O Cebolinha só teve chance porque o Porque o Neymar Neymar lesionou. se lesionou. Ma- Senão, ma- o Cebolinha não tinha entrado no time, não tinha feito os 3 gols que fez, entendeu? Mas, Bernardoni, mais do que isso, hoje, muitos já até criticam o Matheus Henrique.
Eu tava na arena no final de semana e já ouvi gremista falando, esse Matheus Henrique não é tudo isso, que não sei o quê, aí ficou dizendo que é melhor que o Arthur e tal. Já tem gremista criticando o Matheus Henrique. Mas o Matheus Henrique é outro. Que dizem que o Renato tem mérito porque tá botando o guri da base. Não esqueçamos, o Matheus Henrique só tá jogando porque o Renato queria o Cícero e o Cícero queria aumento de salário para ficar no Grêmio. Ele não aceitou o salário que o Grêmio ofereceu. Se o Cícero aceitasse o salário que o Grêmio ofereceu, ele era titular do lado do Maicon. Mas, por outro lado, o Renato, e aí também são coisas de bastidores, já queria ter botado o Matheus Henrique antes, inclusive nem botou naquela lista da Libertadores, porque o menino ainda não tinha o contrato que garantia algumas coisas pro Grêmio e não botar ele na vitrine. Que o Grêmio não tinha comprado ainda o suficiente. Exatamente. Então, assim, tem os dois lados da moeda. De alguma forma ou de outra, o Renato quis botar ele, se for verdade. Nesse assunto. Tu fala que o Renato bota os guri, mas teve um guri lá que era goleador no Sub-17 lá. O TT? Não, nem jogou no titular? Não chegou, meu Deus. Ele foi lá e peitou o Renato. Quando é que tu vai me dar a chance? TT. Foi o tu TT? não vai ter chance nenhuma. Não, venderam o guri? Sim, foi o TT. É que tem o PP que tá jogando e tem o TT que aconteceu isso. É, esse aí. Uma manchete. Comigo tu não vai jogar. Pode vender ele. Uma manchete pro próximo bloco. Depois do Tu vê que intervalo, ele manda então, mais que o presidente. eu tenho uma informação sobre o Diego Tardelli para depois do intervalo. Opa, Então, depois do intervalo, saberemos. Já não voltamos. Vou sair daqui, hein? Oito e 4, tá acabando o primeiro tempo, tá 0-0 lá em Salvador, Bahia e Grêmio, e o Atlético Mineiro tá metendo 1-0 no Cruzeiro, precisa ganhar de 3 para pensar em classificar, para levar para as penalidades e seguir a disputa nessa fase da Copa do Brasil. Quem passar de Bahia e Grêmio enfrenta o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. Quem passar do Clássico Mineiro enfrenta Inter ou Palmeiras, dependendo de quem passar nesses confrontos. Auto Longarina, alinhamento técnico. Você pode ter o seu carro novo outra vez. Para você que é espectador do Cadeira Cativa, tem uma promoção especial. Anote o WhatsApp que está aqui na tela, ó. Geometria 3D, 4 balanceamentos dos seus pneus e o rodízio também dos pneus. Você pode fazer tudo isso com 70% de desconto. Isso mesmo, 70% de desconto. Para fazer isso, faça que nem o professor Tite está fazendo agora. Mande um WhatsApp para o número que está aí na tela para ganhar. 98315 2227. 98315 2227. Auto Longarina, que atende a você, cliente final, mas também outras oficinas e seguradoras ali na Avenida Madrid, número 361. Tá aí o WhatsApp na tela. Mande a mensagem que você vai garantir 70% de desconto. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 20 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas. Rodízio de massas com fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello no almoço atende de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Siga a Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. Terminou o primeiro tempo, 0-0 lá em Salvador. SOS Empregador Doméstico, regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, onde o Bernardoni compra produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha, tem 25 anos de atuação na Cidade Baixa. E você deve fazer como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é com a Central de Imóveis. José do Patrocínio 381-385. E se você quer construir ou reformar, conte com a FAC Materiais de Construção aqui em Canoas, sua reforma do alicerce ao telhado. Fale com a turma do seu Wilson pelo 34666133 ou acesse fac.com.br. O Bernardoni, que está com o nome limpo, que está tudo certo, pode pagar até pedalado lá, viu, Bernardoni? Eles aceitam o cartão lá, Aceitam tudo lá na FAC. Ainda E mais na o FAC é mais Banco, barato, viu?
Ainda mais o Banricompras, né? Ainda mais o Banricompras. Se é do Banrisul, todo mundo aceita, né? Eu sou sócio Não do vai Banrisul. mandar abraço de novo pro Breno pra pedir limite Não, é que o Breno sabe. Ô, Breno, um abraço. O Breno sabe. O Breno era gerente no... Sim, o Breno foi. O Breno era o meu centro médio no meu time em Santa Terezinha. E quem está assistindo mandou um recado agora, o Júnior, o Fausto, que era o ponta direita. O Breno jogava pro Fausto, o Fausto cruzava e eu fazia o gol, Bernardo. Mas naquela época eu tinha que usar vermelho para tu poder fazer. Não me leva deixar mal. eu ganhar, o Bernardo. Vocês nunca jogaram nada. Conversa piada aí, ó. Olha aí, Breno, ele não quer. O Breno sabe que eu era que eu sou sócio do Banrisul, que eu só estou sempre negativo. Cartãozinho vermelho. Tem que ser, eu estou sempre pagando juro, quer dizer, estou ajudando o banco lá. Mas, Breno, um abração. Uma pena que não está mais na agência que eu tenho conta, né? Olha aqui, ó, o Grêmio está em campo contra o Bahia na Arena Fonte Nova, 0-0 terminou o primeiro tempo. O Grêmio entrou em campo com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Cânime e Cortez, Michael, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton, André no ataque. Tinha uma dúvida antes do jogo entre Alisson e PP, mas o Alisson é que segue na equipe. Tardelli e Luan estão no banco de reserva, são opções para a segunda etapa. O Inter tem o teste do Rodrigo Dourado, daqui a pouco, tem um desconforto. É preocupação se ele ficar de fora, o Lindoso será titular. O Inter que precisa vencer por 1-0 para levar para os pênaltis, ou por um gol de diferença para facilitar, para levar para os pênaltis. Tem que fazer 2 gols de diferença para avançar no tempo normal. O Palmeiras não perde por 2 gols de diferença desde outubro do ano passado. Vai perder hoje. A defesa do Palmeiras, formada pelo Luan e o Gustavo Gomes, que é a defesa que vai jogar hoje, não é vazada há mais de 1000 minutos. E só levou 2 gols no ano. Sabe o que Celso Rotti diria sobre isso? Que tá mais perto de levar gol. Sim. A cada minuto que passa sem levar gol, tá mais perto de levar gol. Hoje ele vai tomar 2. E o goleiro Everton é um dos melhores pegadores de pênalti do Brasil, né? É. E ele bate bem em pênalti. Mas errou contra o apesar Grêmio, de ter lembra? errado contra o Grêmio aqui. Naquela Copa do Brasil que o Renato Naquela Copa voltou. do Brasil. Não, diz que o melhor goleiro para pegar pênalti é do Botafogo. O Gatito? O Gatito Fernandes. Fernandes, Paraguai. Que não pegou nenhum na Copa América. Olha aqui, o provável time do Inter para logo mais. Tem uma dúvida e meia, vamos dizer assim. Pela escalação aqui tem 2, mas eu acho que é 1,5, porque eu acho que a outra é muito ninguém especulou essa dúvida, mas vamos lá. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta e Wendel, aí não tem dúvida nenhuma. Dourado ou Lindoso, talvez dê para dizer agora que é Lindoso ou Dourado. É mais fácil o Lindoso jogar do que o Dourado. Edenilson, Patrick, aí a produção coloca Patrick ou Nonato, eu acho que é Patrick que joga, porque o Nonato sentiu a partida lá em São Paulo. D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Diz que ele sentiu, foi que ele se amarelou na frente daquele... Do Felipe Melo? Felipe Melo. O Felipe Melo disse que chegou junto dele 2, 3 vezes e o guri se apagou. Olha aqui, ó, o Betinho. É a cara do Luiz Felipe Scolari, né? Claro, É o cincão. mas é um bandido. É o Dinho. Ele era pra ser expulso tudo que é jogo. O Felipe Melo, tu não pode contratar, porque tu tem que contratar o Felipe Melo e o substituto dele. Que sabe É que nem o Davidson, centroavante também do Palmeiras. Não, gosta de uma confusão, né? gosta. Aquele ele gosta de um tumulto. Tu ia falar do Tardelli aí? Ele vai falar do Tardelli. Calma, Bernardo, calma. Não, mas Tô esperando o apresentador, né? Tu tá derrubando o Não, desculpa. Falou de mim, mas eu tá fui derrubando o já pedi desculpa. Bernardone aqui, ó, tá terminando o recado do SOS Empregador Doméstico. Tu que tem a tua auxiliar do lar, pode regularizar ela com valores super especiais. É 1 moedinha por dia, no máximo 2 moedinhas, para deixar tudo em dia. Não chega não precisa de 2 moedinhas de R$1 por dia. Mas depois aí, agora o pessoal tá botando a Via Condote, sabe como é que é? O cara tá bonito, camisa de baixo é Via Condote, sempre. Pullover, tem tudo em promoção lá, tem até cueca GG agora. Lá na Via Condote, tudo em promoção. Ainda existe pullover? A falecida avó falava pullover. É que eu tô falando da época do Bernardone. Isso aí que tu tá por baixo aí é um pullover. Isso aqui é um pullover? É um suéter. Hoje é suéter. Ele nem né? sabe. Que suéter. Mas tem suéter e tem pullover na Via Condote. Depois do tem intervalo, tudo o lá. Júlio vai falar sobre o Tardelli. É que nem o João Kleber, esse Maurício aí. 8h14, antes do Júlio, que também tem uma outra tese aqui que a gente vai debater no ar, chegou a hora do Luiz deixar o recado para você das melhores panelas do mundo e arredores, viu, Bernardone? Confira.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Friggold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Friggold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora, 4003-4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003-4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003-4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003-4220. Tá aí para você o recado, tá aqui o telefone na tela, 4003-4220, ligue e garanta as melhores panelas do mundo. Fazer o suspense, segurar o pessoal até o último bloco, a gente já volta e o Júlio vai falar sobre Tardelli. Oito e 19, lembrando, estão no intervalo os 2 jogos, Bahia e Grêmio 0x0, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0, só que o primeiro jogo foi 3x0 pro Cruzeiro, né? Com show de Pedro Rocha. Um show de Pedro Rocha. Centroavante. Não brinca com o Fred Atlético. no banco, hein? Não brinca com o Atlético. Tu vai cantar lá Eu Acredito também? Sim, não. Ele cansou já de virar jogo perdendo. Mas eu acredito, eu acho que é um dos gritos mais azarados da história. Os caras gritam Eu Acredito e não dá certo. Deu uma vez, né? Deu certo uma vez e eles acreditam até hoje. Júlio. Sobre o Diego Tardelli, eu recebi uma informação na segunda-feira, não publiquei em nenhuma rede social, não divulguei em lugar nenhum, porque acredito que ela até mudou durante o decorrer da situação e algumas fontes minhas do Grêmio não confirmaram. Mas a fonte que me passou era bem próxima ao próprio Tardelli, tá? E disse que o Tardelli estava sendo assediado pelo São Paulo, clube onde ele praticamente começou a sua carreira. Tinha uma proposta muito boa do São Paulo e ele estava tentando não jogar os 7 jogos no brasileiro com o Grêmio para poder se transferir para o São Paulo. Ele está relacionado hoje, está no banco de reserva, mas é Copa do Brasil, é outra regra. E o São Paulo não está na Copa do Brasil, certo? Então, o grande
lance seria justamente o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Só que aí ontem ele fez aquele discurso na hora do almoço, lá na concentração, pedindo desculpas e se comprometendo em contribuir. Então a conclusão que eu tirei dali é que ele pode ter mudado de ideia ao longo da situação. Ou o São Paulo desistiu dele. Ou o São Paulo não vai botar 1 milhãozinho que ele ganha aqui. Exatamente. A gente vai saber no domingo. Claro que não vai. vai. São Paulo está juntando um para completar 2. Exatamente. Hoje eu escutei na Fox que o Cuca está recebendo parcelado o salário dele. Sim. Os jogadores também, quer dizer, não. Então vai pagar 1 milhão. Um cara com 34 anos, que existe? Olha aqui, Bernardoni, o Beto de Charqueadas. Oi, Maurício, o Bernardoni não é antipático, ele é sincero e por isso não agrada as pessoas que não gostam de ouvir verdades. Só não concordo com a opinião dele em relação ao VAR. Vamos lembrar 2005. Se tivesse VAR, o Tinga não seria expulso, sim o goleiro do Corinthians, o Fábio. E seria pênalti pro Inter. Alaor e Bernardoni teriam, sim, cadeira cativa no programa. Que é cadeira cativa, que vem toda semana aqui o Beto Charqueado. Aqui, ó. Verdade. Ele tem que me pagar a gasolina para vir, porque eu moro em Porto Alegre. Não, mas tu tem que pagar... Isso aqui é toco, isso aqui é combinado, com certeza, né? Claro. Mas aqui, ó, cachê, né? o Bernardoni tá reclamando de gasolina, mas ele tá com muito. Ele pode garantir um lugar no Paraíso. Para ir pro Paraíso, ele passa antes na Auto Locarina, se eu tivesse grana, eu já tinha ido comprar um lá. Não, mas aqui, ó, o cara cara... maravilhoso. O cara passa na Auto Longarina, arruma o carro, deixa tudo certinho, vai, fala com o João Laíri e vai lá pro E qualquer Paraíso. coisa, passa no REC Baterias. Qualquer coisa, se der problema, passa na REC Baterias. Mas vai sempre lá pro Paraíso, que é a Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Esse é o momento para garantir o terreno, para garantir a casa. Sabe como é que é? No inverno o cara faz a negociação, já garante tudo, no verão já chega aproveitando. Lá na Lagoa Cortada tá aqui o WhatsApp do Laíri para você garantir o seu lugar. Já começou o segundo tempo, tá 0-0 ainda lá em Salvador. Vocês querem fazer um palpitão de quem passa nesses 4 jogos? O jogo vai ser 1-0 pro Bahia ou 0-0 e o Grêmio vai perder. Não, mas é um palpite, Bernardo. É um palpite só. Mas eu já dei 3. Tu acha então que o Grêmio vai ser eliminado? Claro, mas nem tem dúvida. Pra mim o Grêmio passa e naquele estilo tradicional o Grêmio de ser, de uma forma meio dramática, vai fazer um gol no final do jogo, vai decidir. O Grêmio tem muito mais time do que o Bahia, com todo respeito ao Roger, que eu elogiava aqui nos bastidores, que tá fazendo um baita trabalho no Bahia. Mas o jogo aqui, o Grêmio escapou de perder o jogo. Por teimosia do senhor Renato Portaluppi. O cara entrou sozinho na cara do goleiro. Me permita Perdeu tentar o gol. corrigir a tua frase. Por favor. Não que tu tenha te equivocado, mas a minha visão é parecida com a tua. Só que eu acho que o Grêmio tem mais grupo. Time o Grêmio não tem ainda. Eu acho que tem time, sim. O Grêmio tem time. Tu acha que o time do Bahia é maior que o do Grêmio? Time 11. Hoje os 11 do Bahia são maiores que Os os 11 do 11 Grêmio. do Bahia são mais conjunto que os do Grêmio. Ah, não, Maurício, me desculpa, não. Ele está falando em conjunto. Não, ok, entendi, Não no falou coletivo. O Grêmio tem os seus 11? Eu Tem, entendi. mas não encaixou ainda. Não encaixou. Eu não sei qual que é o Grêmio que tu tá analisando como maravilhoso, se é o Grêmio que quase caiu disse que é fora da maravilhoso. Libertadores. Eu não disse que é maravilhoso. Não, mas tu tá dizendo que é melhor que o Bahia, que é a sensação do campeonato? O Grêmio maravilhoso deixou de ser faz tempo. O estilo que cantou o Brasil tá passado já. Não, tanto que o pessoal do Sport TV estava entrevistando o Matheus Henrique esses dias, colocaram o guri numa saia justa. Né? Perguntaram pro Matheus Henrique, foi no programa do Rizek, perguntaram, Mateuzinho, a gente já pode dizer que o Grêmio é o ex-melhor time do Brasil?
O problema do Grêmio... Mas o Grêmio não é o melhor time do Brasil, como foi o melhor time do Brasil. O Grêmio foi o melhor time do Brasil. O Renato bate nessa tecla, tá errado o Renato. O Grêmio não é mais o melhor time do Brasil. Foi. Agora, o Grêmio é melhor que o Bahia. Como o Palmeiras é melhor que o Inter. E acho que o Inter tem condições de classificar. Daqui é o Bahia. Sem problemas Bahia nos algum. 2 jogos com o São Paulo. Deu um banho de bola do São Paulo. Mas o São Paulo? Ah, o São Paulo é ruim. Tá bom. Mas é ruim. Não, o São Paulo é ruim. Bernardoni, deixa eu agradecer ao Júlio Lemos, porque o Júlio acabou de concordar comigo. Quando ele diz que 2017 o Grêmio é o melhor time do Brasil, ele concorda que precisa de um volantão. Lá vem ele com volantão. Tinha um ano todo, tinha ou o Michel ou o Jailson. Sabe Por que ele não falou 2018 que tinha Arthur e Maicon? Você sabe quem é o convidado que o Maurício mais aprecia que vem aqui no programa? Celso Juarez Rotti. Pela obsessão por volante, com todo o respeito ao professor Rotti. Mas tu quer apaixonado por volante, deixa eu te falar uma coisa. Se nós pensar em termos de volantão, e eu vou falar uma coisa em termos de resultado, tá? O Jailson e o Michel fazem, por exemplo, muito mais gols do que o Dourado. O Jailson fazia muito gol e o Michel, tanto no ataque, ou de cabeça, ou chutando de fora da área. O Dourado, por exemplo, era um cara que raramente o Dourado entra na área. Não, mas faz gol de cabeça, mas enfim, raramente ele entra. Escanteio. Exatamente. Dourado então, raramente ele entra. Agora, eu não acho que o Dourado seja classificado como volantão. Ele tem a característica de ser o centro médio, vamos dizer assim, usando ele tem boa técnica, ele tem boa técnica. Jogando atrás, né? Dourado, se tivesse no elenco do Grêmio hoje, nesse que o Júlio disse que é maravilhoso, era titular. Não, falei isso. Era titular mesmo, claro que era titular. Ele é melhor que qualquer um que o Grêmio tem ali. Era titular o Dourado. Não, mas aí eu não concordo. E o Edenilson era titular na vaga do Ramiro. Naquela ali, fazendo aquele corredor. Coloca o Alessandro Guerreiro também. Eu acho que o grande... o Guerreiro não. O Guerreiro não entraria no time do Grêmio, pelo amor de Deus. Nós já falamos aqui, Maurício, o problema do Grêmio de ter um terceiro ou um terceiro volante, no caso, que a gente ficou mal acostumado, é que, querendo ou não, o Ramiro era um terceiro volante, que é o que o Patrick é hoje para o Inter. Então, assim, é uma característica de jogador. Não se trata de ser um jogador de contenção. Porque o Ramiro fazia aquele facão, fazia gol, ia pela direita, fazia o reco-reco com o lateral. E tinha bom preparo físico. Tinha um bom preparo físico. Prova disso que muitas vezes, quando o Léo Moura era titular, o Ramiro invertia de posição com o Léo Moura. O Léo Moura estava cansado, ele virava o extremo e o Ramiro lateral. Porque ele tinha um bom preparo físico. Cobria tanto o lateral direito como o lateral esquerdo. Exatamente. E ainda ajudava lá na frente. Exatamente. Por isso que eu penso que hoje, em todas as opções que o Renato já testou, eu gostaria de ver o PP fazendo essa função. Ele é garoto, ele pode ser aprimorado e pode aprender a recompor muito bem. O Tassiano não convenceu. O Alisson é um bom jogador, mas para mim ele é aquele cara para entrar no segundo tempo. O Tassiano jogou um jogo e meio naquela função. Mas eu não vejo nele esse potencial para ser o titular do Grêmio. Eu acho que o que ele estava pensando era que o Tardelli fizesse isso, porque na cabeça do Renato, se nós formos pensar lá atrás, o Renato queria ter Tardelli e Luan no time titular. Claro. Alguém tem dúvida disso? O time ideal teria esse. Está subindo as letrinhas, palpites no jogo do Inter. O Inter passa ou não? O Tardelli está jogando uma posição errada também. No Atlético ele jogava lá na esquerda. O time passa ou não, Bernardoni? O Inter passa pelo Palmeiras? Mas toda a vida. Vai atropelar o Palmeiras. Inter e Grêmio passam hoje. Passa Grêmio, passa Inter. Um abraço pro Ricardo da Cadef lá. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.